Oi, pessoal, bem-vindos à nossa live. Vamos. Bom, vamos começar. O Pablo ainda é nosso convidado, não chegou ainda, mas a gente vai fazer as devidas apresentações aqui. Então, gente, hoje a gente resolveu falar, apesar de a gente ser um canal jurídico, né? A gente resolveu fazer uma live um pouco diferente, não abordar tanto os aspectos jurídicos do racismo, porque a gente quer mostrar exemplos de superação, de pessoas que convivem com isso, mas tiram lições positivas e conseguem dar um chega pra lá não ficar se Utilizando. menosprezando, achando que não é capaz por conta dessa porcaria, né? Então a gente vai falar com uma pessoa muito especial, que é o Pablo, que é uma pessoa que a gente conheceu um tempo atrás. E assim, ele cresceu vendo e ouvindo e convivendo com o racismo em volta dele. Ele nunca se deixou abater por isso, lutou para conquistar tudo que tem, colocou na cabeça dele o que ele queria, sabe? Que a capacidade dele tá aqui, não tá nos outros. Estudou do jeito que deu, com os recursos financeiros que ele tinha. E hoje ele é um sucesso, assim, como pessoa, como profissional. É um exemplo pra gente, dá muito orgulho e para todo mundo e traz é uma pessoa que veio para somar no mundo e só tirou lições positivas disso e com certeza não vão parar por aí os alcances dele, né? Bom, gente, boa noite. Meu nome é Ariadne. Eu vou falar um pouquinho sobre o Pablo. Eu vi que ele já tá aqui, eu já vou te chamar, Pablinho. Vou falar um pouco dele. É, Chama ele. Peraí, eu vou falar um pouco dele antes de eu chamar ele. O Pablo, gente, só pra vocês saberem, ele já foi vendedor ambulante de doces no Farol. Ele hoje é atleta, ultramaratonista, blogueiro, youtuber, já foi militar também das operações especiais do Exército. Ele é graduado em Educação Física, pós-graduado, preparador físico, técnico em administração. Nossa, o currículo do cara é maior do que o meu. Então, ele é assim, ele é uma pessoa que, como a Sofia falou aqui, não tem limites. Ele vai aonde ele acha que ele tem que ir e é isso. Pablo, eu vou te chamar, já que eu fiz a sua apresentação aqui, para você ficar já com a pergunta que eu vou te fazer. Estou aguardando você aceitar. Já te convidei. A Cláudia falou: Pablo, você está como nós, espectadores, e queremos te ver. Elas vão te chamar e você aparece na tela para nós. Isso mesmo, já chamei. Aê! Aê! Chegou! Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá ouvindo E bem a aí? gente, Pablo? Tô. Esse fone de ouvido é meio ruim, mas a ideia era ela aparecer desse jeito aqui, ó. O ângulo do celular não pegou, mas tá pegando agora. Mas agora a gente não tá te vendo. Isso, Não, deixa tudo assim. bem. Deixa assim. Deixa eu colocar aqui do lado. Deixa eu colocar Pablo, aqui do lado. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. eu apresentei você já para o pessoal, falei o seu. Tentei resumir o seu currículo, que é enorme, né? E eu vou Graças deixar a você Deus. falar agora, mas já vou começar com uma palavra, com uma pergunta aqui. O Pablo, ele mora em Campinas atualmente, né? E desde cedo, Sim. Pablo, você vive essa situação de violência, né? Que te rodeia aí. A gente queria que você contasse pra gente um pouco da sua infância. Você, quando você era pequeno, você deve ter convivido com muitas pessoas, muitos amigos na mesma condição que você, né? E que acabaram Sim. seguindo os caminhos mais fáceis, como você gosta de dizer, né? Por que que você, que estava na mesma condição que eles, resolveu pegar o caminho oposto? Conta pra gente. Eu sabia que ia ter um resultado mais curto. A vida ia ser muito mais curta, ia morrer cedo. Pra quê? Então, essa situação é uma, como é que eu posso falar? É muito mais comum do que se imaginava. Só que eu tenho o direito de escolher o que eu vou fazer, com quem eu vou andar e que tipo de pessoa que eu vou ser na vida. Porque eu não vou morrer cedo. Botei isso na minha cabeça e falei, olha, desse jeito não vai dar. Eu sei que, né, existem circunstâncias que infelizmente fazem com que as pessoas tenham aí caminhos diferentes, caminhos muito esquisitos, mas olha, eu não vou, eu não vou parar numa cadeia, eu não vou morrer e ser jogado numa vala, eu não vou sair foragido, morar em outro estado, porque eu estou devendo aqui para certas pessoas, fiquei devendo para certas pessoas, que eu, sei lá.
usei uma quantidade de entorpecentes, e aí eu fiquei na moda, para depois eu ter a vida mais curta. Eu não vou fazer isso. Eu sabia que tinha esse caminho não tem volta. Isso já, desde quando eu era pequeno, sempre foi falado isso. Existem aqueles que se achavam espertos, se achavam inteligentes, que não terminaram muito bem, a história deles acabou muito resumida, e eu iria para o mesmo caminho. Isso foi me ofertado várias vezes, e eu tive que recusar todas as vezes que foram necessárias. Eu não tenho mais perturbações com isso. Mas se deixar, alguém vai me convidar para fazer mais alguma coisa. Então, tipo, deixa quieto. A vida ia ser muito mais curta do que se imaginava, e eu falei, não vou, não quero, pronto. Não quero, pronto. Acabou. Ninguém manda em mim, não. Tá. Essa foi a minha linha de pensamento. Essa é a minha primeira linha de pensamento. Tá, e assim, apesar de todos os reveses, né, você hoje é graduado e pós-graduado, isso demonstra o grau da sua perseverança, e eu queria saber, assim, qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou durante a sua formação? A maioria delas é informação. Lembra? Tá. A primeira era a época da maneiras de como fazer o curso. Informações gerais, né? Porque cada um fala uma coisa, né? Já tinha um problema muito sério das pessoas não conseguirem conversar direito, não conseguirem fazer aí a sua... como se fosse uma colaboração, de saber como é que funciona o curso, como é que funciona A, B, C, vivência lá. E aí eu tive os primeiros problemas. A minha autoconfiança. Porque quando eu fui tentar e conseguir minha bolsa lá, eu estava meio receoso para saber se aquele curso era certo. Apesar de que dentro de mim ainda pulsava, dizendo que eu queria muito fazer aquele curso. Ótimo. Depois que eu consegui fazer o que eu precisei fazer, que é ter a melhor nota possível no Enem, que depois eu falo sobre isso, e aí a bolsa estava lá, e aí, pelo meu mérito, que aconteceu, o pessoal deixou isso bem claro, nas regras lá, eu tive direito à bolsa, eu consegui. Quando o pessoal descobriu que eu era bolsista, a pessoa ficou enchendo meu saco. Porque tem mais um bolsista aqui. Porque tem mais um bolsista aqui. Tá bom. Naqueles dias, eu comecei a adicionar algumas pessoas no meu Facebook, por osmose, e comecei a publicar as minhas notas. Pararam de encher meu saco. Ou seja, as pessoas não têm um hábito de perguntar por que a pessoa é bolsista. Acabaram por que a pessoa vendo que era por mérito, né? Tá lá, notas e médias lá, até melhores do que a das pessoas comuns. A única coisa que eu não tinha era dinheiro para poder fazer financiamento. Porque é mais fácil julgar, né? Muito mais fácil julgar. E ainda por cima, quando eu fui colocado como representante de sala, né, que eu meio que não pedi, que eu já falei, gente, é o seguinte, eu sou meio militarzão ainda. Ou é A ou é B. Aí eu coloquei meus procedimentos lá. Mas os materiais, os avisos eu passava. Um dia zoaram o e-mail da sala sem que eu soubesse. A representante da sala viu que zoaram o e-mail da sala, mas em vez de denunciar, mandou fazer orações para a pessoa lá. Não, cada coisa no seu direito. Eu sei que esse tipo de coisa já aconteceu antes. Eu estava interessado também numa aula de ginástica que tinha lá. Por eu ter fazendo perguntas demais, a pessoa mandou calar a boca, já me chamaram de burro da sala, por causa dessas coisas que acontecem, que não se sabe o motivo disso. Ok, 87 pessoas na sala começaram em 2010, só terminaram 13. Eu era uma delas. E as minhas notas estão expostas até hoje para todo mundo ver. Tá lá, minha nota lá. Excelente. Se alguém fala, sua bolsa veio com dinheiro público, porque é um dos programas sociais. Ótimo, foi muito bem usado, tá? Anota aqui e acabou. Só não vou imprimir agora, porque a letra fica muito pequena para poder ser mostrado aqui. Mas, qualquer coisa do endereço do meu blog, as pessoas podem entrar lá e podem ver com os próprios olhos que o investimento deu certo. A gente vai falar da sua bolsa também, da sua bolsa mais pra frente também. Uhum. Tá. Em 2015 teve uma prova, uma seleção também na Unifesp, que foi um salto muito grande. Eu nunca pensei que eu ia entrar numa federal, eu nunca pensei que eu ia ter uma qualidade de curso daquela, eu nunca pensei que eu ia tão longe em algumas... É a Unifesp, né, Pablo? Isso, na Unifesp. Eu falei, aquele negócio é difícil pra caramba. Mas eu fui lá, fiz a prova, eu cheguei pro doutor e falei assim, eu acabei de me formar, não tenho nem um ano de formado, eu posso até fazer a prova para entrar, mas eu não sei quanto vai ser a mensalidade. Ele falou assim, não, faz a prova e pronto. Eu fui lá, fiz a prova, entrevista, passei. Sensacional, hein? Eu falei, tá, né, então vou lá. Todo sábado, durante 1 ano e 10 meses, estava lá, eu estudando, e vambora, e voltava do ônibus ouvindo os áudios das aulas, escrevendo o que eu entendia em folha de papel separada, e aí tive que fazer disso uma rotina, como se fosse um padrão que eu já vinha fazendo antes. E aí deu muito certo. Graças a Deus,
conseguir mais uma formação também. Eu só também não mostro o certificado, porque ele é muito pequenininho, aqui na tela, e vai ficar um pouco difícil de mostrar. Não, ele está aqui. Depois a gente passa todas as suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Mas vamos continuar. Por falar em rede social, Pablo, você nas redes sociais, você usa o nome Corredor 944, né? O que significa esse nome, assim? Fala um pouco do seu tempo no Exército. Quando todo soldado recém-incorporado, ele recebe o número de chamada, o nome extraído do próprio nome, e um número de chamada para fazer a identificação dele. Tá. Todo militar tem um nome e um número, extraído do próprio nome, e aí o pessoal tem uma logística lá. O meu era 944. Quando eu saí do quartel, eu tive uma outra vivência, que é a corrida de rua. Antes de 2006, eu tinha feito alguns exercícios físicos para poder tentar fazer a corrida do Iguatemi, que era aqui do lado. Né? E eu pensei que eu ia ganhar, porque estava super condicionado, tudo. Quando eu cheguei lá e fiz a minha primeira prova, lógico que eu terminei a minha prova em 50 minutos, eu achava que eu poderia tudo, mas não era bem assim. Isso é uma situação que requer treinamento físico. Eu falei assim, olha, eu vou escolher essa profissão para mim. Agora eu tenho saída. Porque no quartel eu queria ter ficado lá, eu queria ter ido para o Haiti, para as missões de paz lá. Não consegui, porque, enfim, era para eu ter ficado trabalhado numa financeira. Não consegui trabalhar na financeira por questões, sei lá, tinha que bater meta, não consegui bater minhas metas, então eu fiquei muito frustrado. Quando chegou em 2006, e eu vi que tinha um futuro pronto, esperando, eu fiz minhas orações e falei, vou continuar, eu vou ficar nessa pegada aí. Então eu vou virar corredor. Só que eu tinha que fazer uma espécie de identificação para que as pessoas me achem, ou se alguém tiver interessado em algum apoio esportivo, as pessoas puderem me achar lá. Já no Orkut eu fazia isso. Então eu escrevia lá, nesse processo entre 2006 e 2009, eu tinha que fazer uma identificação própria. Então, acabou pegando por que não nome, pegar... Né? Peguei lá, corredor, minha profissão, 944, o número de chamada. Pronto. Criei um padrão em cima disso. Então vamos lá. Então vamos lá. Ex-militar, quer dizer, vendeu bala no farol, daí depois entrou pro exército, aí depois saiu do exército, foi correr, se deu bem correndo, virou ultramaratonista. Ultramaratonista nossa, nem me fala isso aí. É mais de 100 quilômetros, é isso? É assim, em alguns países eles consideram a distância entre 100 km para cima. Caramba, mas aqui no Brasil também eles têm um critério. Você ficou um dia inteiro correndo, 70... Por aí. Tem um trajeto que eu faço aqui que vale 62 km de treino. Tem outra maratona de 12 horas que você fica fazendo lá um circuito lá entre... entre uma lagoa, entre um campo de futebol, em algum lugar assim. Então você fica lá rodando entre 6, 7, 12 horas seguidas. Então, caramba, eu também tenho uma prova dessa, graças a Deus. Não é fácil terminar isso aí, não é fácil fazer isso Mas, aí. Ô Pablo, você tá me parecendo um super-herói desse jeito, meu Deus do céu, como é que você vai correr tanto, meu filho? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Depois que você virou ultramaratonista, ou foi durante, não sei, você vai explicar pra gente, você começou a dar aula em escola pública também, né? Pra criançada, para os adolescentes e tal, né? Como é que você faz para esse povo aí, para você incentivar esse povo e mostrar o exemplo bom que você tem aí para eles? Porque vocês devem ouvir muitos problemas, né, nas escolas públicas. Para eles seguirem um caminho, né, que não... O caminho do bem, digamos assim, né? Eu simplesmente pego os meus vídeos. Isso? Eu simplesmente já falo que eu sou para eles. Inclusive, faltavam para eles exemplos, né? Em 2012, foi um dia que eu terminei o curso de licenciatura e eu pude conseguir fazer trabalhar em escola. Porque eu só posso trabalhar em escola depois que eu tiver o CREF. Tudo. Aí eu fiz aquela parte burocrática da documentação. E aí eu comecei a dar aula em escola. Quando eu comecei a falar que eu era atleta para essas crianças, aí começou a dar um outro sentido. Porque professor de educação física que é atleta já é uma outra situação. Aí a gente enxerga as coisas de uma outra forma. Passou 2014, 15 e por aí vai. Eu comecei a pegar gosto. Comecei até deixar um pouco o trabalho de personal de lado para entrar nessa parte escolar, mas eu já entrei ciente de que eu não ia ganhar esse dinheiro todo, que eu ia ter todos os problemas possíveis, mas eu comecei a fazer os meus trabalhos aí com todo mundo, com toda essa molecada aí. Até que, de algumas provas, de algumas coisas que eu fui, eu comecei a levar troféu para a escola, para poder mostrar como que eu era, sem saber como que eu estava, as pessoas estavam falando, olha, começaram a fazer alguns elogios, e eu falei assim, bom, qualquer professor recebe elogio, né? Não era bem assim, não. Eu não achava assim. Eu não tinha esse entendimento todo, porque naqueles dias, como eu era novato demais na sala de aula, em reunião de coordenação, reunião de direção, eu achava que todos os professores, do jeito que eu estava lidando com a situação, estavam aí recebendo os mesmos elogios. Não estavam. E eu falei, olha,
Eu vou continuar do jeito que eu tô. Quando chegou isso aqui, quando chegou isso aqui, que daqui a pouco eu vou falar, e eu falei para algumas escolas que eu ia visitar as escolas com isso aqui e comecei a postar vários vídeos lá, fazendo várias montagens, colocando todas as músicas que eles gostam de ouvir, aí eu fiquei um pouco mais querido por eles, eu dou graças a Deus. Peraí, isso aí é o que você chamado... mostrou? Fala. Adivinha o que é? Então, eu já tô pensando no que é, mas fala para as pessoas. Então, adivinha o que é? A então, tocha. Isso aqui é a tocha. Isso, ela ainda abre, olha que bonitinha. Ela ainda abre, né? Não tá saindo fogo, lógico. Mas no dia que eu conduzi isso aqui, que eu fui escolhido para poder fazer a Olimpíada, não, fazer a condução da tocha olímpica, eu falei assim, eu vou fazer minhas promessas. Tem dado muito certo até hoje. A molecada lá que eu visitei a escola em 2016 fala comigo hoje. Eles não esquecem o dia que eu entrei na sala, de sala em sala, tirei foto um por um, mandei todo mundo segurar a tocha para ver como que é a sensação. Eu falei, gente, talvez eu não tenha ido para a Olimpíada, mas pode ser que você seja o próximo. Eu simplesmente fui lá e fiz minha parte. A gente quer explorar mais essa parte da tocha. Eu vou te perguntar mais coisas depois, mas não, à vontade. Não, depois a gente pergunta, que eu tenho outras coisas para falar antes, mas a Sofia quer te fazer uma pergunta. Tá. Pra não ter... Pode falar. Para não confundir aí, em 2013 eu terminei a licenciatura, em 2014 bacharelado. Ah, tá. Antes disso eu não atuava em escola, então eu tô com muito pouco tempo de atuação na escola. Graças a Deus tem dado muito certo. A única coisa que eu fiz foi pegar os meus vídeos e fotos e alguns troféus levei para a escola dizendo, olha, lembra aquele dia, eu falei, tem dias que acontece isso, sabe? Se tiver algum aluno meu de escola, que já pode entrar, pode falar isso. Eu falava assim, lembra aquele dia que eu falei que ia ter uma corrida tal, no evento tal? Beleza, o troféu tá aqui, beleza. Aí eu mostrava pra eles e mandava eles verem antes de eu descer pra quadra. Então eu tinha esse jogo, jeito de falar, que podia enrolar um pouco o aluno, independente se era da minha aula, na aula de outra pessoa que estava cobrindo, antes de descer pra quadra com ele. E aí eu, sem saber, eu tava fazendo aí uma situação de amizade com eles e vínculo que tá dando muito certo. Graças a Deus, tá dando certo. Eu acho Talvez isso. Eu não sabia que o quanto era tão poderoso, né? Porque ninguém me falava nada, porque ninguém me dizia nada. Essa profissão de ser professor é linda, Pablo. A gente tinha que exaltar isso. Eu era só um temporário, eu não participava de todas as reuniões, era só para entrar na aula lá, mas não depois é essa entregava a chave e ir embora. Não é essa a questão. Então. A questão aí é a pessoa social que tá social... passando a mensagem para eles, entendeu? É quem eles admiram de verdade. Uhum. Aí eu fico assim, né? Eu não tô acostumado com todas essas coisas, sabe? Ainda me falta, sei lá, não sei explicar. Mas tem dado certo, sim. Eu pensei que isso ia terminar em 2 ou 3 anos, mas eu acabei ficando. Eu entrei ciente de que em escola pública o pagamento sempre vai vir atrasado. Às vezes não tem material. O coordenador ou o co-diretor é ignorante, estúpido, não vai liberar a quadra de jeito nenhum. Outros não querem conversar, outros não querem papo. Alguns não vão com a sua cara, mas o vínculo vai ser sempre com a molecada que depois que eu abri minha rede social para eles, e falei para eles que eu tenho rede social, que eles podem me seguir, eles me acompanham. Tem uns 4 ou 5 aqui que vivem conversando comigo, tem dado muito certo. Alguns me pedem conselho de madrugada, já aconteceu de eu ficar até 2, 3 da manhã conversando com o aluno, não era para fazer isso, não é minha função. Legal. Mas eles ficam pedindo conselho. Pede conselho. O outro, tem um rapaz aqui que ele casou, já tem filho, já abriu o próprio negócio, e ele fala que é por minha causa. Eu falo, como é que é? Falei, Kleber, volta aí. Você casou, eu fui pro casamento dele, cheguei atrasado lá no dia do casamento, eu acabei indo pra festa. Você é outra maratonista e chegou atrasado? Como assim? Você não foi correndo? Então, eu tava de ônibus. Tá. Tava de ônibus. Tá. Enfim, gente, é muita coisa. Tá. Tá demorando pra absorver. Pra você falar mais pra gente, mais coisas. Vai. Em questões assim de oportunidade, né? Se fala muito em eu não tive oportunidade na vida. Você acha assim que a oportunidade ela pode ser criada pelo próprio ser humano? Por exemplo, por mais que hoje a gente tenha, hoje sempre tivemos, né, pessoas e lugares preconceituosas com questão de pele, sexo, deficiência, se a pessoa ela sabe o valor dela, a capacidade que ela tem, ela batalhar com os recursos que ela tem, ela pode ser uma vencedora? O que você acha disso? Sim. Como é que eu posso explicar? Eu tive ofertas de trabalho quando eu fui tentar fazer a seleção, não passei.
Entrei um curso para militar, também não deu certo, porque eu era muito ruim de vestibular também. Fui tentando as minhas coisas que eu precisava fazer, e não estavam dando certo. Nem na igreja, em alguns eventos do Grupo Jovem, eu fui tão chamado para fazer algumas coisas, alguns cargos e algumas gincanas lá. Vez ou outra. Né? E eu falei, olha, eu vou continuar, porque eu não tenho para onde ir, eu não vou fazer coisa errada, e as pessoas que estão em volta, eu não vou colocar nelas ou fazer contra elas algo que está me prejudicando. Não vou sair assaltando, roubando pessoas que não tem nada a ver. A pessoa não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com o que aconteceu comigo. Por que eu vou devolver para as pessoas essas coisas ruins? Por que eu vou fazer para as pessoas esse tipo de comportamento que todo mundo fala que faz? Eu tive que criar o meu caminho, mas com 17 anos, infelizmente, a visão era muito limitada. Se eu tivesse todo esse conhecimento todo lá com 17 anos, tá de outro jeito. Mas a gente não estudou para isso. A escola naqueles anos, não tinham dado esse suporte mental para todo mundo desse jeito. O Brasil estava de outro jeito, estava de outra forma. Em 2002, o pessoal estava ganhando a Copa, o pessoal estava com outro linha de pensamento, estava umas esperanças muito promissoras por causa do governo que acabou de mudar, né? Tava tudo promissor, mas isso não foi suficiente para poder garantir alguns direitos, para poder garantir para garantir alguns direitos da gente, que a gente deveria ter. Não deu muito certo. Eu falei que sabe uma coisa? Eu vou continuar correndo atrás do que eu preciso e vamos ver até onde dá. Até porque o pessoal vive falando, você é novo, você vai conseguir. Você é novo, você vai conseguir. Poderia ter sido mais fácil. As nossas conquistas não precisam ser com tanto sofrimento, desde que sejam justas. E eu sempre falei isso. Eu preciso e desejo justiça. Senão não vai dar muito certo. Senão não vai rolar, não vai... o dinheiro vai sair do lugar, vai ficar sempre aquela mesma coisa. Não vai rolar. Então vamos fazer as coisas direito. Eu sempre quis fazer as coisas direito. Deu muito certo. Pro caminho errado eu não fui, eu não entrei e eu não precisei entrar. E graças a Deus tem dado muito resultado aí. Eu falo por mim. Dá para fazer as coisas direito, sim. Dá para continuar caminhando adiante, sim. Dá Mas pra fazer fala pra mim onde você mora exatamente, assim, como que é o lugar lá onde você mora? Só para o pessoal saber. Aqui é Campinas. Aqui é Campinas. A minha casa aqui, meu quarto. Sabe por que aqui eu tô é te perguntando, Pablo? Porque outro dia você me contou uma história também que eu achei bem horrível, na verdade. O Pablo me contou, gente, que ele tava, ou ele tinha acabado de acordar, uma coisa assim, com uma pessoa morta na frente dele por causa do tráfico, né? E aí eu fiquei assustada, eu falei, meu Deus, ele falou que não teve nem coragem de abrir a porta pra pôr a cara lá pra fora, né? Tinha polícia e tudo mais. Então, Como que foi isso, Pablo? Então, isso é uma de várias histórias que já aconteceram. Várias. Até onde nem a vizinhança quis falar. Porque é aquela história, é aquele negócio. Se alguém falar demais, não vai dar certo. Eu mesmo aqui, eu tava jogando joguinho. Aqui. Né, como todo mundo faz aqui, não tem nada pra fazer, fiquei jogando joguinho aqui, tranquilo. Eu vi a movimentação na porta aqui. Aí eu saí lá pra fora. Porque, gente, não sou burro, né? Eu posso ser o que for, mas não sou burro, né? Eu saí lá pra fora, eu fui lá ver lá. Eu falei, sabe o que eu tava pensando que era? O pessoal fazia um show na rua aí, porque tinha um monte de bêbado. Não sei porquê, numa época de pandemia, o pessoal fica fazendo graça. Não sei, mas sempre tem um bêbado passando aqui na rua da gente. Só que quando eu vi na fresta do portão eu vi polícia, sirene rodando, eu falei, ixi, mano, tá bom. Eu comecei a dar passo pra trás. Alguém bateu na porta assim do portão, eu falei assim, essa casa aí, que eu falei que bela coisa, eu saí fora, troquei o portão, eu fiquei só ouvindo. É mais um conflito de vários que aconteceram, que podia ter acontecido na porta de cada pessoa que mora aqui, mas eu tô acostumado com isso. Já aconteceu várias vezes isso. E isso seria o meu fim se eu tivesse lá, se eu tivesse escolhido esse caminho desses caras. Não sei o que aconteceu até hoje, não sei o que aconteceu com esse cara, quem era ele, nem minha mãe sabe, nem as vizinhas que falam tanto da vida dos outros aqui da rua que também sabem. Não que eu quero saber. Foi um trabalho enorme para poder lavar a rua de casa aqui, mas se eu fosse um outro tipo de pessoa, sem conhecimento, sem saber sobreviver literalmente, e abre esse portão, ia dar de cara com o pessoal dizendo, você viu alguma coisa? Não. É claro que você viu, né? O pessoal ia ficar fazendo esse tipo de jogo. Aquela história de melhor a gente não ter visto nada, mas infelizmente... Não ia dar certo. Eu não sei. Ia dar certo... Porque eu já vi coisa, já vi o suficiente. Enfim, não preciso, então deixa quieto. Vamos voltar para um assunto bom, o nosso assunto bom aqui.
A gente viu uma entrevista que você deu outro dia falando que você ia procurar um emprego, né? Mas que o pessoal não quis passar o currículo adiante, por puro preconceito mesmo, né? Vai dar oportunidade para um, não dá para outro. Enfim. Aquilo te fez desistir ou pensar que você valia menos por algum momento, isso te passou pela cabeça? Por mais que tenha abalado, é claro que isso aí abala qualquer pessoa. Ninguém gosta de ser ofendido, né? Por qualquer razão que Sim. seja. Como é que você reagiu? Que atitude você tomou perante isso? Eu falei, simples, eu vou continuar procurando. Você não se resignou com isso. Você foi atrás. Não, deu vontade. Talvez, depois de grande, depois de adulto, eu não sei o que acontece na mente das pessoas. é, é, eu poderia ter voltado, poderia ter xingado, falar palavrão. Mas eu falei que você viu uma coisa? Vou continuar em frente, vai. Porque depois eu vou encontrar outra pessoa melhor. Eu sempre acreditei nisso. Eu não achei, naqueles dias que eu precisei. Não achei. Eu vou tentar fazer o que eu preciso fazer. Vou procorrer atrás dos meus sonhos. Vou ter um emprego melhor. Pronto e acabou. Eu poderia ter o direito, precisaria provar que aquilo aconteceu. E isso, porque acusar alguém de preconceito sem prova é muito difícil. Era muito complicado, era mais aqueles anos. Eu falei que você vê uma coisa? Não tô arrumando emprego, não tá dando certo, o cara também não quer pagar, vou vender doce. Pronto. Muito fácil. Quando eu consegui arrumar os empregos, e que deram muito certo, e um desses empregos foi quando eu tava vendendo doce, e não tava dando certo naqueles dias, porque por causa disso daí, eu falei assim, eu vou continuar procurando, eu vou continuar em frente. Eu poderia ter parado com tudo, ter aceito o convite do cara da rua de baixo, dizendo, a arma tá aqui, vamos fazer uma brincadeirinha ali no Itaú. Eu falei assim, eu não vou fazer isso aí. Porque se eu for para aquele lugar, eu não volto. Então, na sua opinião, Eu é uma questão de simplesmente escolha, vou em né? frente. É uma escolha, né, Paulo? Isso. Todo santo dia a gente faz escolha. Todo santo dia a gente escolhe se a gente vai ser o que presta e o que não presta. Para ser muito bem claro isso. Não sei, eu não sei explicar. Ou é ou não é. Gente, é muito simples isso. Muito significativo isso. Dá certo, continuar no caminho certo, é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Pablo. O que você acha dessas medidas de compensação do governo, como as cotas, né? Você acha que as cotas elas aumentam a desigualdade ou elas realmente servem para o fim que elas foram criadas, que seria diminuir, né? Olha, tem gente que vai assistir essa live depois, não vai gostar de do meu ponto de vista. Pessoal, é o seguinte, eu sei que tem uma reparação, precisaria ser feita, mas quando eu fiquei sabendo desses programas, eu me interessei, eu até quis, mas tem um merecimento. E eu falei, tá, o que a gente tem que fazer? Eu fui lá ver as regras lá naqueles dias. Se teve alguma reformulação, eu não estou sabendo hoje. E agora também já não me interessa porque já estou formado. Aí a revista Veja fez uma denúncia. Estudantes que não sabem ler e escrever estavam sendo colocados em algumas faculdades pelo sistema de cotas. Isso é justo? Não. Mas por que não chamou alguém mais inteligente? Por exemplo, como eu estava, já que eu estava em ascensão, já que eu estava tentando uma vida melhor, e eu já estava apto para poder fazer um vestibular ou outro, mas eu não estava conseguindo fazer por uma questão de pontuação, porque cada faculdade tem o seu critério, por que não chama esses? Vai pegar qualquer um que está aí, passando ali, dizendo, pega ele, joga ali e diz que isso é assistência social? Não é bem assim. Aliás, se eu tivesse entrado em 2006, eu seria uma vergonha. Por quê? Porque eu não estava estudando. Eu era muito ruim de vestibular. Não é porque o acesso à faculdade foi dificuldade por causa das pessoas que me olharam torto, por causa de segurança que ficou enchendo o saco. Não só por causa disso, mas eu também era muito ruim de vestibular. Mas por que eu era ruim de vestibular? Porque eu estava trabalhando, porque eu estava tentando fazer alguma coisa. Não estava dando muito certo a minha vida do jeito que eu estava rodando. Uhum. Então, em 2006 até 2007, eu consegui passar no curso técnico do Bentão. E aí eu falei, olha, enquanto eu estiver tentando o Bentão, eu vou conseguir tentar a melhor pontuação do Enem, daqueles dias lá. Inclusive, depois eu vou falar sobre isso. Uhum. Então, de 2007 até 2009, eu comecei a melhorar nos vestibulares, porque além de eu estudar no Bentão à noite, eu trabalhava à tarde no telemarketing, de manhã eu estava treinando porque eu queria ser corredor. E dar um jeito de estudar para o vestibular e tentar melhorar no Enem. Se eu fosse chamado em 2006 sem preparação nenhuma, seria uma vergonha. Esse sistema de cotas seria fracassado, porque as pessoas estavam pegando qualquer tipo de pessoa lá, sem amparo nenhum, sem o mínimo a pessoa não sabe fazer uma frase simples, não coloca pontuação, como é que fala? Expressão,
conjugação verbal, não sabe fazer isso. E vai colocar na faculdade para dar trabalho para o coordenador? Que tipo de programa é esse? Daria certo com as pessoas certas. Agora, existem pessoas que conseguiram se formar depois do sistema de cotas. Essas pessoas já foram avaliadas, já foram entrevistadas, dizendo, vamos avaliar o sistema dele, vamos avaliar o conhecimento dele, porque está no seu direito, vamos ver se ele é bom mesmo para o sistema de cotas aí. Isso já aconteceu? Já. Só uma vez, em 2010, e se eu não me engano, foi uma conversa que eu tive no Orkut, a última que eu tive sobre o assunto. Se tiver que fazer isso, faça com as pessoas certas. Mas, no momento, tem que isso ser muito discutido, porque tem muita gente que, infelizmente, vai se beneficiar com isso. E uma das coisas que eu falo, que eu já fiquei sabendo na semana passada, no Twitter mesmo, pessoas que não são negras usando o sistema de cotas. Tem muita Porque fraude. falaram... Tem muita fraude. Então, tá, se eu que precisei, na época que eu entrei na faculdade, eu entrei sem cota porque não tinha isso, não estava liberado ainda, porque nem toda faculdade libera. Se eu precisei, por que não foi dado pra mim? Já que eu era tão inteligente, já que eu estava precisando, eles têm meus cadastros, eles têm meus dados, por que não me ligaram em casa? E aí eu falo, ok, aí uma pessoa que não tem direito algum, tá recebendo a bolsa, já se formou e ficou por isso mesmo, e as pessoas que já se formaram com o sistema de cotas, as negras lá, já foram entrevistadas, já foram procuradas para poder dar seu depoimento, sua versão, para encorajar as outras, ou é só um programa feito de qualquer jeito, sem fiscalização nenhuma, e vou colocando as pessoas lá e tô nem aí. Dê esse programa para as pessoas que merecem. E outra, o sistema de cotas também entra em qualquer faculdade, porque eu não vejo isso de uma maneira muito mais clara em escola particular, é só em pública. Por que escola pública, faculdade particular, não entra isso de todo modo? Se entra, eu não estou sabendo, mas é possível que tenha alguma reformulação que eu não sei, tem uma parte que depois que eu me formei eu não corria mais atrás disso, mas que tem muita coisa justa acontecendo, é fato de fiscalização, né? Isso. Mas assim, pessoas na minha sala, pessoas comuns, ficaram enchendo o meu saco por causa de eu ser bolsista. Mas depois que eu postei um print das minhas notas no Facebook, o pessoal parou de encher o saco. Por que algumas autoridades não podem fazer aí a sua fiscalização para saber se os alunos estão estudando mesmo? Porque, infelizmente, já aconteceu também. Quer ver? Com certeza. Segunda-feira, 10 horas da noite, eu tô recebendo um convite para ir pro bar. E a legada ia. Às vezes eu ia, às vezes não ia. Sexta-feira, 8 horas da noite, o pessoal já estava no bar. Então, peraí, que estudante é esse? Que estudante é esse que, ao invés de estudar, tá no bar? Vários. Eu falei assim, eu não vou fazer o erro de vocês. Eu não vou fazer a mesma besteira de vocês. Eu tava lá, eu sei como é que é. Eu tava lá, eu já vi esses erros de vocês. Já vi uma vez, já vi duas vezes. Eu vou estudar. Eu vou sair daqui informado. Então, falando em estudar e ficar formado, qual que é o episódio do vestibular que você quer contar pra gente? Que aconteceu? Você falou que você ia falar depois. Não lembra? Qual deles? Não, depois você lembra, então. Você falou que ia falar um negócio do vestibular, não, da faculdade, mas depois você lembra. Eu quero te perguntar sobre um assunto que tá meio polêmico, assim, além desses todos que a gente tá te fazendo aqui, essas perguntas. Mas o que você... vamos falar um pouco de humor. Sabe aquelas piadinhas meio de humor desconfiável, assim? Sempre foi... Isso aí sempre foi compreendido, assim, como uma forma descontraída. Aquelas piadas sem consequência. Aquelas coisas meio inconsequentes, né? Piada com mulher, piada com gordinho, cor de pele da pessoa, com gordinho. Tudo isso a gente considerava normal antes. Mas agora a gente entrou numa discussão hoje em dia que está virando muito polêmico, né? Então, por exemplo, e nunca ninguém foi punido por isso, e algumas pessoas se sentem ofendidas com esse tipo de piada, né? Isso faz parte de uma mentalidade que a gente cultiva há séculos. Então, por isso que a sociedade antes aceitava, mas agora parece que as coisas estão mudando, que a gente não está mais aceitando e tolerando esse tipo de coisa. A gente está começando a olhar para o outro e perceber que o outro tem sentimentos. A gente não pode falar o que a gente quer, fazer a piada que a gente quiser, né? Inclusive, piadas com loiras, etc, né? Essas coisas, hoje em dia, assim, pra gente já não tá mais tolerável, né? Então, a gente entrou nessa pauta de discussão sobre o que seria essa discriminação, esse preconceito e tal. Preconceito versus liberdade de expressão. Seria, acho, a linha tênue, né? Tem uma linha bem tênue entre preconceito e liberdade de expressão. Agora, entre o humor e
o preconceito, né? Agora, na sua opinião, você acha que existe mesmo essa linha entre o humor e o preconceito? Você acha que a pessoa que faz esse tipo de piadinha que seja ofensiva para o próximo tem que ser responsabilizada por isso? O que você acha? Existe sim essa linha de humor, até porque eu sou muito bem-humorado em alguns eventos esportivos que eu vou, gosto de conversar com todo mundo, faço as pessoas rirem, só que, lógico, quando eu vejo que algumas situações estão fora do controle, se eu fizer mais uma piadinha ou duas, não vai dar certo, vai quebrar o clima, não vai dar certo. Então a pessoa que tá falando... Tem que ter uma noção, né? Bom senso. Existe uma coisa também que eu ouvia desde pequeno, o corpo fala. O corpo fala. Então se eu tô... As pessoas que fazem esse tipo de comportamento, e tá vendo que a pessoa tá se sentindo mal, por que ela continua? O que ela quer com isso? E aí ninguém avisa pra ela, ninguém fala nada pra ela, não. Ela vai dormir bem depois disso? Ela se sente bem fazendo isso? Não é possível que das cargas mentais, de uma maneira até quântica, ela tem uma frequência muito baixa de vibrações dela aí, o intelecto dela acha que isso é normal, mas não é. E aí a pessoa tem que começar a frear a língua. Mas também existe uma outra coisa também, que o Rafinha Bastos disse, não sei aonde, aí, não lembro, em 2011. Os políticos são levados a sério. Não, os humoristas são levados a sério. E os políticos na brincadeira. Então a gente está num país que o pessoal ainda continua fazendo piada, porque as coisas que precisariam ser levadas a sério, os processos mesmo, que são muito polêmicos, não são. Né? Existe um problema assim com essa piada, que a pessoa parece que, quem está falando parece que está com um problema muito pessoal, ou falta de controle, não sei, por algum motivo que não se sabe ao certo. Ela vai falando e vai fazendo a piada lá, e as pessoas vão dando risada. E uma outra coisa também, eu também me preocupo com quem está rindo. Eu me preocupo com as pessoas que fazem isso se propagar. Se é ruim, por que a pessoa continua? Exatamente, como se fosse normal, né? Não é agradável eu ficar fazendo vídeo de pessoas atropeladas, de cachorros sendo, por exemplo, atropelados no trânsito. Por que eu faria se isso vai fazer mal para as pessoas que assistem aquilo? Então, se existe uma maneira de eu controlar os meus sentimentos, né, de alguma forma, palavras também podem ser. Os pensamentos, lógico, infelizmente não tem como ser controlados, mas o que eu posso falar, sim. E se eu posso controlar, eu posso fazer com que as pessoas sejam melhores. Agora, por que, repito, a pessoa que está fazendo uma piada, eu já fiz várias. E dos meus treinos mesmo que eu faço as pessoas rirem direto. Se eu estou vendo que tem uma coisa que não está dando certo, ou eu penso duas vezes antes de falar, porque né, é uma coisa que tem que ser planejada, por que eu falaria? O que eu vou ganhar com isso? A pessoa não tem um freio, a pessoa não tem uma espécie de autocontrole. Autocontrole é até bíblico. Isso daí. Dá um jeito de se controlar. Autocontrole é bíblico. A pessoa não consegue fazer isso? Perfeito. E aí, não consegue, então vai procurar um médico, vai procurar um tratamento. Pelo amor de Deus, perfeito. Não faça isso. Vai continuar. E aí a pessoa vai continuar aquele remix. Vai continuar falando aquele monte de coisa, aquele monte de porcaria lá. E a pessoa que está ouvindo vai continuar se sentindo cada vez mais mais ofendida, e o corpo fala, a pessoa não entende, acha que é tudo normal. Existe sim essa linha tênue, mas se você é uma pessoa que está descontrolada, você que faz isso aí, para com isso, porque não vai rolar. Tá. Você vai acabar estragando os movimentos que são a favor de uma situação até melhor, mas... Né? Inclusive você que fala que influenciador. Quem você está influenciando? Principalmente. Você fala que é influenciador, está com um comportamento desse. Você fala que é influenciador e fica aí. O influenciador é o primeiro a dar exemplo. O influenciador é o primeiro a dar exemplo. Você está influenciando quem? Então, às vezes... Fica a pergunta, a gente tem que pensar duas vezes. Pablo, por falar em movimento, você participa de algum grupo em prol do movimento antirracismo? Não. Eu queria, mas existem algumas ressalvas. Pode falar, explica. Assim, por exemplo, quando teve um protesto aqui na 13 de maio, porque uma mulher foi suspeita de roubar não sei o que na loja... eu não vou, é melhor não falar nome de loja, porque depois vai que alguém... não sei o que na loja X, fala assim. Loja M na 13 de maio, pronto. Eu tava lá pra ver como é que era, e eu falei, vou me interessar por esse assunto. Ok. E aí teve um movimento, não foi nada violento, o pessoal achou ruim. No supermercado aqui de cima, aqui, né? Aqui no. Bem famoso aqui. Pegaram um moleque, deram tanta porrada nele que quase abriram o peito do moleque. Ele foi acusado de roubar a lapiseira. Né? E não teve repercussão nenhuma. Quando o pessoal fala sobre pessoas negras que tiveram sucesso, poucas são citadas. E aí eu
também existem pessoas que eu também conheço do movimento negro, né, que poderiam ter me chamado para fazer algumas coisas, para falar sobre alguns depoimentos. E não só eu, como outros também. Eu não fui chamado. Por que não me chamaram? O que será que eu posso falar que pode fazer com que eles tenham algum problema? O que você Eu acha não que lembro. eles acham que você pode falar que tem algum problema? Não faço ideia. Será o que que não eu seria, sei... será que não seria esse seu sucesso que você faz sem depender de ninguém? Tá, gente, mas eu era vendedor de doce. O cara tava papelão. Aí eu. Por isso que é difícil. Religiosamente falando, ou de acordo com as minhas crenças, quem tá fazendo isso aqui na minha vida é Deus. Porque eu fui lá, fiz as minhas orações e eu falei, Deus, não sei o que fazer. Eu recebi uma mensagem dizendo, meu filho, só vai manter esse coração batendo, você vai se virar aí. Falei, ok, eu vou. Se vira aí, velho. Mas meu coração tá batendo ainda. Eu poderia, e teve casos aqui que, infelizmente, eu tive minha vida ameaçada, mas de alguns movimentos eles poderiam procurar melhor os seus aliados para que uma onda de proteção ou uma onda de unificação fosse feita. E eu tenho certeza que tem gente que sabe disso. Não estou falando que eu sou obrigado ou alguém vai ter que me procurar aqui porque eu sou celebridade. Não, mas é só fazer umas perguntas. Como que você fez isso? Como que isso mudou a vida das pessoas? Se eu, uma pessoa que eu ia virar um bandido da pior espécie, não virei, e eu conquistei isso aqui, que é a coisa mais íntima que eu tenho, eu fui para a escola fazer isso aqui, por que eu não consigo visitar uma comunidade quilombola? E eu vou fazer isso aqui daqui a um tempo. Deixa eu passar a pandemia que eu vou visitar a quilombola. E na verdade já fui no presídio já, eu fui no presídio fazer lá a minha ação social lá. Por que eu não fui procurada para poder adicionar, já que eu sou tão bom assim? Uhum. O que está acontecendo? O que está acontecendo que eu não passei nesse critério de seleção? Não estou falando que eu tenho que passar por isso, mas alguma coisa nesses de 2006 para cá, quantos anos se passaram? 14? Eu fiz direito, eu não sei fazer essa conta, não. Ok. 15 14 anos. 14, 15. Tá, 14 anos. Em 14 anos, nenhum movimento que diz que trabalha com igualdade, não estou falando que não trabalha sim, deve trabalhar, não me chamou para fazer alguma coisa. Não me procurou. Só teve uma que conversou comigo, mas teve lá uma conversa lá, e até me proibiu de ler alguns livros também, porque do jeito que eles eram escritos, e do jeito que eu estava levando a minha vida, eu ia ser mais um fanático. E não ia dar muito certo. Aí eu pergunto, das pessoas que participam desses movimentos, quem são fanáticas? Quem são aquelas que são espirituais de fato? Quem são aquelas que vão ajudar literalmente as pessoas? Prefiro fazer do meu jeito. Eu chego no aluno da escola, do meu jeito, que ele tem o meu jeito, ou tem a minha cultura, ou ele, não sei, eu vou lá e falo com ele, falo o que eu preciso falar. Eu falo, seja justo, falo o que me aconteceu, falo que ele pode ser melhor do que eu, porque eu não tive sorte, eu não tive tanta coisa acontecendo. Não tinha internet, a internet era descara para poder fazer trabalho escolar, para depois trabalhar, mandar currículo e ficar na house lá, mandando um currículo um atrás do outro. Então, esses alunos hoje têm aí uma melhor forma de fazer com que os direitos sejam assegurados. Eu não tive isso, mas desses movimentos, eles não me procuraram. Eu pergunto, por que vocês não me procuraram? Não sei. Se eu sou uma pessoa tão boa assim, por que não me acharam? Porque eu tenho muita coisa a adicionar. Graças a Deus. Se alguém for me procurar depois disso, não sei, mas eu vou continuar seguindo meu caminho. Eu só quero saber, e se me pergunto isso, será que tem alguma coisa que eu faço que pode comprometer o movimento deles? Porque eu vou falar. Eu vou chegar e falar, isso está certo, isso está errado. Isso está certo, isso está errado. Se você me pedir minha opinião, nos dias que tiverem lá dia que tiver uma pauta, eu vou chegar e vou falar. Mas se eu não fui procurado, é porque não teve interesse. Se não tem interesse, beleza. Porque tem gente que do outro país que conversa comigo. E engraçado é que tem gente, até de empresas, que fica me oferecendo serviço. Como que ele descobre meu telefone? Como é que um movimento, ou uma ação, não sei, um grupo de pessoas que querem igualdade, não me procuraram para fazer algumas coisas a favor deles, do jeito que eu sou, já que eu tenho tanto certificado, tanto a agradar as pessoas, tanto a adicionar. Por que não foi procurado ainda? Não tô falando que eu quero ser errado, não tô falando que eu preciso ser celebridade, não tô falando isso, mas é pra somar tem uma coisa errada. Tá certo. Agora, ô Pablo, já que você falou, acho que 2 ou 3 vezes você mencionou aí as suas conquistas com relação à tocha olímpica, vamos falar dela? Ah, tem essa também. Então, daqui a pouco eu falo dessa. Vamos falar da tocha olímpica primeiro. Você carregou essa tocha olímpica nas Olimpíadas de 2016, né, Pablo? Sim, aqui ó. Daqui a pouco vocês vão tirar foto com ela. É lindo esse negócio, hein? Me fala uma coisa, deve ter sido muito emocionante você ter sido convidado, né? Eu queria saber qual foi essa sensação que você teve de representar o Brasil. Como foi esse convite? Conta tudo, meu filho.
12 mil pessoas foram condutoras, tá? 12 mil Existem pessoas foram condutoras. 12 mil. Ah. 12 mil. 12 mil pessoas. Existem pessoas que eu conheço que foram investigadas pela Polícia Federal para saber a conduta delas, porque eles teriam que saber quem é o condutor. Tem que saber quem é. Porque, isso aqui é um símbolo. Sim. Tem muita gente que falou, olha, a Polícia Federal perguntou, quem é você? Quem é você? O que você faz? Onde você vai? Não interessa, não tem conversa. Pessoas, no último encontro que teve em Santos, o pessoal me falou isso. O cara falou assim, o pessoal foi atrás para saber quem que era a pessoa lá, e falou assim, vou perguntar quem ele é. Porque eu não vou dar isso aqui para você. Ótimo. Isso é um país sério. Isso é um país sério. Quando ela chegou aqui, eu falei, olha, vai ter alguma promoção e eu vou estar por dentro. Eu tinha que fazer... A minha ideia é fazer alguma coisa extraordinária para ser digno de conduzir isso aqui. Isso em 2008. Então eu comecei a projetar minha vida para que esse momento acontecesse. E deu muito certo. Eu não contava com uma coisa. Eu não contava com uma coisa. Eu pensei que eu ia correr 12, 15, 42 quilômetros. Então você imagina eu correndo 42 quilômetros com um ferro pesado na mão, achando que ia conseguir isso aqui. Eu não contava com 200 metros. Quando as promoções começaram, e os atletas ou as pessoas começaram a ser indicadas, por algum motivo, eu não fui chamado. Eu não sei porquê. Tem gente que não tem nada a ver, recebeu um e-mail dizendo, você foi escolhido por fulano para conduzir a tocha olímpica. E o cara me falou isso aí. Falou assim, não gosto de esporte, não sou a favor e tal. E eu recebi e-mail. Por que você não recebeu? Você é atleta, você tem exemplo que você não recebeu. Aí eu comecei a ficar preocupado, porque a tocha bateu aqui, e a minha já estava anunciado já, isso em 2015. Eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa. O que eu fiz? Pedi voto. Então, ao invés de eu esperar as pessoas fazerem votos espontâneos para mim, eu corri atrás dos votos. E recebi 19 votos. Um deles foi cancelado. Deu 20 votos. Um deles foi cancelado e deu muito certo. E aí, depois que virou um ano, o Bradesco, que é um dos patrocinadores, disse, você vai ser condutor e aguarde. Só que eu também não poderia falar nada. Por quê? Porque se eu falo o que ia acontecer, poderiam tirar isso de mim de alguma forma. Alguém faria uma denúncia abusiva, alguém faria alguma coisa muito covarde para tirar isso de mim aqui, e eu fiquei quieto. Não pude falar. Eu já estava preparado fisicamente se eu corresse 42 km com isso aqui, com 10 quilos na mão. Já estava preparado. Eu já estava preparado para o que fosse. Não estava nem aí. Mas se eu falasse, não ia dar certo. Alguém com uma inveja extrema, ia retirar isso daí. Aí eu pergunto, será que o que poderia acontecer comigo era preconceito ou inveja? Porque é possível. Ou era preconceito ou é inveja. Mas se eu falo, eu ia ser prejudicado. Então, enquanto eu não visse, não tivesse recebido aquele e-mail, aquele sagrado e-mail dizendo confirmação, tal dia, tal hora, esteja lá, eu tinha que ficar quieto. E fiquei quieto, tive que esperar. Mas e aí, quando o dia chegou mesmo, quando o dia finalmente chegou, como é que foi? Como você se sentiu? Eu tenho um vídeo de número... Não, peraí. O vídeo 62, no 62 é o vídeo oficial, né? É o que eu tô falando com vocês aqui, a tela do computador tá aqui também. Deixa eu... Enfim, continuando. Eu tenho um vídeo que fala que eu coloquei tudo, toda a rotina lá, deu 38 minutos. Tem gente que fala pra mim assim, tem gente que não assiste vídeo de 38 minutos. Mas de política assiste, de pornô assiste, de desenho antigo assiste, não pode assistir o meu vídeo. Dá licença. Por que que... Aí eu falo, prioridades. Menos coisa boa, né? A pessoa tem que ter a prioridade dela. Se não tiver prioridade, vai ficar difícil. No meu canal no YouTube, eu coloquei uma playlist lá, exclusiva só da tocha olímpica. O vídeo do dia é o vídeo 129. Então, o vídeo número 129. Coloquei lá a sensação. O que aconteceu comigo lá, onde eu tava no Parque Ecológico, onde tudo começou. Comecei a falar um monte de coisa e tal. E fui descendo a pé, né? Até o Taquaral. Eu não quis ir de ônibus, porque o trânsito já estava enrolado. A tocha já estava saindo de Americana, se eu não me engano, já estava indo pra FEPASA, que é uma estação de trem antiga, e eu falei, vou subir a pé lá pro Taquaral, lá, horário combinado. E aí tem todas as fotos lá, da galera que começou a chegar, comecei a tirar foto de tudo que vocês imaginam, eu não sabia o que fazer, eu tava nervoso, eu não conseguia, eu não tava raciocinando direito, isso era um sonho. Eu falei, mano, não dá. Eu não sei o que aconteceu. Eu não consigo acreditar que aquilo aconteceu comigo. Eu tinha que fazer um vídeo. Eu assisto esse vídeo e não acredito. Eu vejo esse tipo de coisa e falo assim, mano, eu não vivi isso. Mas eu vivi. E aí eu peguei aquele negócio na mão, teve a condução, o caminhão chegou, aí o cara veio com a tocha dele, eu peguei a minha, a gente trocou o fogo lá, comecei, mano, não dá.
Não dá. Eu falei, mano, puta que pariu. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu fui até, porra, nossa, emocionante. Mas, Tô sentindo energia uma aqui, coisa. Pablo. Tô vendo. Mas, mano, aí eu falei, eu vou pagar todas as promessas que eu tive, que eu prometi. 8 anos, 9 anos de teste, pra saber como que esse negócio ia chegar aqui, como que eu ia levar, se ia chover, se não ia, se eu ia ter, se ia ficar com fome, se eu não ia, se ia ser de noite, se ia ser de dia, se o terreno ia ser. Se ia ser asfalto, se ia ser. Não sei, ninguém me falou nada, porque até então ninguém ia saber como que esse negócio ia acontecer. Eu vi essa tocha aparecendo aqui na Olimpíada da China, para ser ou era uma réplica assim, eu falei assim, eu vou conduzir isso daí, porque se é para ser diferente, então eu vou fazer as coisas diferentes, a minha conquista vai ser diferente, não vai ser um troféu que eu vou pegar, como esse aqui, por exemplo, de um outro evento que marcou minha vida aqui, mas dentro de uns anos vai ser esquecido, não é esse o pensamento que eu tenho, apesar de ser o primeiro, tem muito significado, mas eu vou ter que fazer alguma coisa que seja inaudita, eu vou ter que fazer alguma coisa que seja inacreditável, que vai se arrastar, uma coisa que seja única, eu pensei nisso, eu fiquei 8 anos projetando um treino para que eu aguentasse esse tipo de trajeto. E deu muito certo, graças a Deus. E, mano, enfim, eu só sei de uma coisa. Se eu ficasse esperando votos de pessoas que já me conheciam, eu não ia receber nenhum voto. Eu tive que correr atrás. Uhum. Pessoas que não eram atletas receberam votos. Até hoje eu me pergunto por que isso. Isso que me deixa muito, muito pensativo. Isso que me deixa, sei lá, estranho. Às vezes eu perco o sono. Se eu não tivesse feito nada, eu não teria feito isso. Eu não teria feito tanto sucesso na escola. Não ia ter cativado muitas pessoas. Eu fico pensando muito sobre isso. Ô, Pablo. Sensacional. Sensacional. A gente é muito só fã. Obrigado. Deixa eu te perguntar uma coisa. E em relação a projeto social, você é envolvido em algum projeto social? Atualmente não. Mas a Universal já me levou 5 vezes pro presídio. No presídio feminino de Pilates. A última visita que eu fiz, eu levei a tocha olímpica para os presos. No presídio mais complicado que tem aqui, que é a Hortolândia, eu consegui passar exercício físico para 300 caras lá. Caramba! Só que eu não consegui entrar eu queria entrar lá, com os caras lá, mas o pessoal não deixou por medida de segurança. Eu não sei quais medidas de segurança eram essas, mas não deixaram entrar. E da outra vez eu consegui entrar para dar aula para 500 presos num dia. Uma outra semana, 300 e lá de presos lá. Então eu dei aula para eles lá também. Nossa. Eles foram esquecidos, eu levei lá. Da última vez eu levei a tocha olímpica, que foi uniformizado, e fiquei tirando foto com os caras lá. E eu falei para eles, olha, eu sei que vocês estão aí, né? Eu sei que vocês estão pagando por uma coisa, mas vocês podem sair e fazer uma vida nova. Você pode abrir um próprio... Eu até encorajei os caras. Eu falei, você pode abrir o próprio negócio, certo? Se você abrir o próprio negócio e abrir uma empresa, patrocina eu. Qual o problema? O dinheiro é seu. Aí o cara olhou assim e falou, é mesmo, hein? Eu falei, beleza, eu tô esperando ele fazer isso. Se ele fizer isso, eu vou ser patrocinado por ele. É possível que isso funcione. E isso pode funcionar. Eu dei essa esperança pra eles. Porque tem muitos que não sabem pra onde vão se saírem da cadeia. Então, o presídio feminino, eu dei Pilates, foi uma coisa maravilhosa. Até hoje eu sinto a energia daquelas mulheres que nunca tiveram aula na vida. Eles queriam que eu levasse alguém que desse zumba, mas essa é uma alegria momentânea. Eu queria que elas tivessem um outro tipo de ponto de vista. Não fazem nada o dia inteiro. Vão alugar, pelo menos. Vão se conhecer. Para que saia dali mais forte. Legal demais, legal demais. Pablo, a gente tá chegando no finzinho, já faltam 5 minutinhos para acabar. Olha, o tempo passa voando. Eu vi. Eu vou só ler uns comentários aqui rapidinho pra gente terminar. Ó, a Oxana, que a nossa mãe tá vendo, que te admira demais também, falou assim, Pablo, eu te admiro muito, principalmente porque você corre pra caramba. Nessa empreitada, você enfrentou discriminação para participar da maratona? Ela fez uma pergunta. Você enfrentou discriminação para participar das maratonas? Então, teve alguns episódios que eu só fui saber depois, que as pessoas olham pra sua cara e acham que você é inexperiente só porque você não tem os mesmos materiais que ela. Materiais que eu falo é tênis, mochila, tênis, mochila, jeito de fazer o treinamento. Ok, mas eu não sei onde essas pessoas treinam. Mas eu tive que fazer meu próprio caminho, como eu falei. Se alguém for prestar atenção nos meus trajes, vai ver que eu não tenho todos os acessórios, mas eu tenho o troféu. Então, tipo, aí eu simplesmente segui em frente. Então, teve de uma forma velada? Teve. Mas eu acabei vencendo e pronto. Eu venci hoje e vou vencer sempre, certo? Ó, a Lilian falou... A Lilian Correlili falou, oi, Pablo, meu querido, saudades. A Lilian também é uma querida nossa. E que recado que você deixa, assim, final para as pessoas?
Pra gente terminar. Nossa, eu não pensei nisso, hein? Eu não pensei nesse recado, hein? Ah, fala o que vem na sua cabeça. Confie em Deus, pronto. Confie em Deus. E seja justo. Uma outra coisa que acontece, desses conflitos, todos esses conflitos, as pessoas estão conversando cada vez menos, estão sendo menos intolerantes, estão muito apegadas com o celular, a interpretação de texto está horrível, as pessoas não sabem se expressar, não sabem conversar, não sabem se conversar, não tem um pingo de empatia. Falei, gente, Exatamente. pensa duas vezes antes de falar, Empatia. pensa duas vezes antes de falar. É verdade. Quando a gente fala, quando eu falo, das várias vezes que eu tive problema em arrumar emprego e não deu certo por causa de preconceito, porque das vezes que eu também vou no ponto de ônibus, as pessoas começam a guardar as coisas, dizendo, o cara tem medo de roubar, ou então, segurança do banco, o desconfiômetro dele ligado por algum motivo, quando eu falo isso é sério. Então, não leva na brincadeira não. Pensa duas vezes, tem empatia. Se coloca no lugar daquela pessoa que está passando por isso e fala assim, não, peraí. Será que o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma coisa igual? Estou fazendo uma coisa parecida? Será que tem uma coisa enraizada na minha cabeça que eu preciso tirar? Que eu preciso tratar? Isso é um problema intrínseco, eu preciso me tratar primeiro antes de ajudar ele? Para que não tenha conflitos com interpretação de texto. Para que não tenha conflitos com pessoas que não saibam conversar. É muito mais fácil xingar na internet através do celular. Já saíram daí para poder ver como que é a nossa realidade? Já conversaram com a gente? Já chamaram a gente de canto dizendo, olha, vamos conversar um pouquinho? Pessoalmente, quando foi a última vez que as pessoas tiveram uma conversa pessoalmente? É tudo pela internet, as palavras são incompletas e tem um texto que meio difícil de ler às vezes, né? Então, tem muitos sentidos para as pessoas lerem o texto. Mas é muito mais fácil você ter uma conversa pessoal e franca. Tá, e se a pessoa está falando a verdade, como o corpo fala... Já avisou aqui que vai acabar o tempo, mas vamos lá. A gente que pena. Quer agradecer imensamente você, Pablo, e deixar um recado final aqui. A gente sabe que a vida ela é cheia de desafios na educação, na nossa convivência social, na profissão. Se você já não nasce com uma condição financeira muito boa, você obrigatoriamente tem que batalhar muito para ter o seu espaço, né, o seu reconhecimento. Sim. E, infelizmente, hoje em dia ainda existe muita disparidade em salário por conta de cor de pele, né, acesso ao estudo. A gente sabe que tem isso, mas a gente também tem milhares e milhões de histórias de superação e histórias lindas e, assim, fodas que nem a sua. Só você carregou a torta. Não conheço mais ninguém que carregou. A gente vai tirar foto. E para melhorar esses números, né? Então, assim, um exemplo também que eu trago aqui, dentre vários exemplos que eu acho muito bons, do Barack Obama, que conseguiu ser simplesmente o cara mais poderoso do mundo durante o mandato dele, num país que é totalmente racista. Então, totalmente. Então, assim, quem batalha consegue, né? Pablo, eu vou encerrar porque faltam 27 segundos. Eu queria agradecer demais, você sabe como a gente te admira, a gente admira muito. Você, pra mim, já te disse isso, vou repetir, você é o exemplo do brasileiro. Você, pra mim, é o exemplo do povo que luta, que corre atrás e que não se deixa abater pelas intempéries da vida, tá bom? Um beijo. Vamos agradecer a Deus. Espero que a gente faça outras lives. Vamos fazer mais. Um beijo. Tchau.